Olá, um bom dia para você. Voltamos hoje para continuarmos com as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios, absorvendo essas instruções preciosíssimas para nós aplicarmos no nosso dia a dia, porque são instruções práticas. Você tem que ouvir e colocar em prática para você ter êxito, para você ter prosperidade, para você ser agradável aos olhos do Senhor. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo, deixa eu checar aqui, versículo 1 ao versículo 16, e vamos ver alguma coisa aqui sobre o homem sábio e a mulher sábio. Porque sem a sabedoria divina, nós vamos entrar em ciladas, nós vamos escorregar, resvalar os pés, por falta da instrução divina. Então, no capítulo 14, verso 1, nós lemos o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas aquela que não é sábia, com as próprias mãos, destrói o seu lar. Então, veja que a mulher recebeu de Deus uma sabedoria que às vezes o homem não tem. Ela tem talvez uma capacidade maior de resiliência, de paciência principalmente, de saber esperar o momento certo. Isso é sabedoria. E quando nós usamos isso, nós estamos edificando a nossa casa, porque estamos edificando a vida do nosso cônjuge e a vida dos nossos filhos. Mas a insensata destrói com suas próprias mãos. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas a que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. No livro de Provérbios, nós vemos com muita frequência, já vimos em outros capítulos aqui anteriores, como o Senhor enfatiza a retidão e o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é um freio que nós recebemos para não tomarmos qualquer direção, qualquer caminho. Porque este temor dentro de nós faz com que nós passemos a refletir naquelas decisões que queremos tomar e assim somos direcionados pelo Senhor para as suas veredas, as veredas da justiça, para o caminho sensato, que ele tanto fala aqui neste livro. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Veja quais são as palavras que você está proferindo através dos seus lábios, porque aqui nós estamos lendo que os lábios dos sábios nos traz proteção. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardis, de estratagemas, de astúcias. Ardis aí você pode entender como astúcia. A testemunha verdadeira, ela não usa de astúcia, de ardis, mas a falsa testemunha transborda em mentiras. A mentira também é muito enfatizada aqui no livro de Provérbios, chamando a nossa atenção, porque às vezes podemos soltar alguma mentirinha que achamos que não vai ter nenhuma repercussão. Cuidado! O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Por mais que ele busque esta sabedoria aqui, neste livro de Provérbios, ele não vai encontrar. Por quê? Porque o caráter dele é ímpio. Ele não se aproximou de Deus. Ele quer buscar sabedoria para tirar algum proveito, mas ele não vai encontrar, porque ele não tem a retidão no seu coração. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Chega facilmente esta sabedoria do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo,
se nós aprendemos a desenvolver o nosso discernimento, nos aproximando do Senhor Jesus. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e de bom senso. Fuja do tolo, fuja do ímpio, do homem perverso. Você não vai encontrar nada de bom nele. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho. É sábio nós discernirmos por qual caminho estamos andando. Isso é sabedoria. E isso é a sabedoria da pessoa que é prudente. Mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido. Às vezes nós cometemos pecado, ainda temos a natureza de pecado em nós. Mas você vai encontrar aquele insensato que vai dizer que nada, não ligue para isso não, foi uma besteirinha. Não se preocupe em pedir perdão, não. Não se preocupe em pedir o espírito de arrependimento, não. Não entre nessa conversa, porque os insensatos zombam do mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é que nós reparemos o pecado que nós cometemos. Peçamos perdão diante do Senhor e Ele vai nos perdoar. Mas entre os justos, a humildade e correta atitude. Veja como o Senhor sempre está se preocupando em comparar o justo com o perverso. Verso 10. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas e da sua alegria não participará o estranho. Cuidado com as mágoas. Às vezes nós cultivamos uma mágoa, fruto de algum desentendimento, de algum relacionamento que não deu certo, e cultivamos isso por tanto tempo, isso vai abatendo a nossa saúde, os nossos ossos, vai trazendo enfermidades para o nosso corpo, porque a nossa alma está enferma. Então, cuidado, cure suas mágoas. Procure aquele que te magoou e entre num relacionamento amistoso, de perdão, e prossiga a sua caminhada. A casa dos ímpios será destruída. De novo, os ímpios não terão sucesso aqui nesta terra. O sucesso dele é por pouco tempo. Bote isso na sua cabeça. Mas o tabernáculo dos justos florescerá. Verso 12. Veja que importante essa instrução. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida. Parecem ser. Mas ao final, esses caminhos conduzem à morte. Olha aí a necessidade do discernimento espiritual que nós precisamos ter. Mesmo no riso, a alma pode sofrer. Você pode estar rindo, mas ninguém sabe o sofrimento que você está passando no seu íntimo. A sua alma está sofrendo. E a euforia pode acabar em tristeza. Ou seja, mesmo com o sofrimento no seu íntimo, por alguma razão, por alguma situação, você pode estar até rindo, porque você está querendo alegrar a sua alma. Mas se você é muito eufórica, se alegra com muita facilidade, e essa alegria não tem uma raiz em Cristo, isso pode lhe trazer tristeza, porque a euforia não é algo que perdure, é algo que vem e vai muito rapidamente. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta. A infidelidade tem uma consequência. Eles receberão o pagamento, o devido pagamento, ou seja, o justo pagamento pela sua conduta. Mas o homem bom será regiamente recompensado. E se o homem bom não for recompensado pelo seu semelhante, não tenha dúvida que ele será recompensado pelo Senhor, porque o Senhor é fiel.
O incauto, aquele que não tem cautela, acredita em toda a informação que recebe. Você está atento a isso? Porque muitas vezes chega muita coisa aos nossos ouvidos e nós recebemos com o coração aberto. Você tem que parar, você tem que meditar, você tem que buscar o Espírito Santo para te revelar se aquilo é verdadeiro ou falso. E quantas fraudes nós caímos e podemos cair se nós damos atenção a tudo que nos dizem, se nós abrimos o nosso coração para receber qualquer informação. Cuidado, muitas fraudes têm acontecido. Então, aquele que é sem cautela, ele acredita em toda a informação que chega até ele. Mas o homem prudente observa bem onde pisa. A prudência é uma outra coisa que o Senhor sempre está nos chamando a atenção nesse livro de Provérbios. Verso 16, para nós concluirmos hoje. O sábio teme ao Senhor. De novo, o temor ao Senhor que precisamos ter. E evita o mal. O temor do Senhor em nós evita o mal, evita que caiamos em armadilhas. Mas o tolo, aquele insensato, arrogante, age com impetuosidade e sem refletir. Veja a importância da reflexão em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que falamos. Então, hoje nós vamos concluir aqui essa pequena reflexão. Espero que esteja sendo de muita utilidade para a sua vida, o seu dia a dia, a sua caminhada por esta terra. E que Deus lhe abençoe. Até o próximo dia.